desconhecidas. O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre o combate à febre aftosa. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Flávio Viriato Saboia, ele é presidente da FAEC, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará. O outro convidado é o Augusto Júnior, ele é presidente da ADAGRE, Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará. O outro convidado é Eduardo Augusto Campos, ele é empresário e agropecuarista. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Esse programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem uma estratégia à implantação e à manutenção de zonas livres da doença, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal. A febre aftosa é uma doença causada por vírus do gênero anfitiovírus, altamente contagiosa, que comete animais biorregulados com fenda no casco, domésticos ou selvagens. No Brasil, existem 3 tipos de vírus, o A, O e o C, sendo todos os tipos presentes na vacina aplicada no país. A doença se caracteriza principalmente por lesões na área da face, língua, lábios e narinas, cascos e também no teto e o úbero de vacas. Apesar da mortalidade praticamente inexistente, principalmente entre animais adultos, a doença causa sérios prejuízos econômicos para o produtor. Com os animais passam a apresentar febre e dificuldade de locomoção e alimentação por causa das aftas, e que ocorre o emagrecimento e a queda de produção do leite, por exemplo. Além disso, por ser uma doença muito contagiosa, a febre aftosa se espalha facilmente por rebanhos inteiros, o que multiplica os prejuízos. O último caso de febre aftosa registrado no Ceará aconteceu há mais de 10 anos, segundo a Secretaria de Agricultura. Mesmo assim, o estado é considerado uma zona de risco médio da doença. No segundo semestre deste ano, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário realizará a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa no estado. O produtor pode, por decisão própria, vacinar o seu rebanho? É a primeira pergunta que eu faço e vou começar ali e com o Flávio Viriato Saboia. Olha, hoje eu já entro um pouco na seara da ADAGRE. A vacinação tem datas pré-estabelecidas. E assim sendo, hoje o comércio de vacinas só disponibiliza o produto em épocas pré-determinadas, o que significa que desapareceu o que nós tínhamos no passado, que a qualquer momento nós contávamos com vacinas. Ok. Doutor Augusto Júnior.
Não, veja bem, pré-determinado pelo Ministério da Agricultura as campanhas de vacinação contra a febre aftosa, para se ter um controle da vacinação e da imunização dos rebanhos. Então, no Brasil, é padronizado os meses de maio e novembro. Então, só no período do mês de maio e do mês de novembro, o produtor ele pode adquirir essa vacina sem autorização da Agência de Defesa Agropecuária do seu estado, no caso aqui do Ceará é a ADAGRE, a Agência de Defesa Agropecuária, com, como diria, de livre e espontânea vontade de imunizar o seu rebanho. Fora desses períodos de campanha, que é maio e novembro, ele só pode adquirir essa vacina mediante autorização da ADAGRE, certo? Para fazer uma vacinação assistida com o fiscal agropecuário estadual acompanhando a sua vacinação. Ou através de autorização do Ministério da Agricultura, juntamente com o fiscal federal. Mas geralmente esse poder foi delegado pelo MAPA ao Estado, no caso a Agência de Defesa. Ok, Eduardo Campos. Doutor Augusto, eu não entendi uma coisa, eu como agropecuarista. Nós criamos bovinos há talvez uns 60 anos. Eu sou neto de um dos grandes agropecuaristas do Ceará, o Natanael Cortez, que na época, eu acho que não era nem nascido, ele já importava gado holandês dos Estados Unidos e criava na fazenda dele, Fazenda Umari Uruquê, lá no Quixaramubim. E meu pai depois também passou a ser fazendeiro, agropecuarista, e eu nasci dentro das propriedades agrícolas, cheguei a estudar agronomia também, por conta disso, tenho um amor terrível à terra e aos animais, e nós sempre vacinamos, não porque o Ministério da Agricultura desejasse que assim o fosse, mas porque nós precisávamos preservar o nosso bem, o nosso patrimônio, o nosso rebanho. Então, sempre foram vacinados anualmente e não lembro o prazo, mas pelo menos há uns 30 anos ou mais, que a compra da vacina era depois tirada uma cópia da nota fiscal e entregue no escritório da Ematerce, comprovando que nós tínhamos feito a vacinação do rebanho. Eu me deparei esse ano com uma situação inusitada. Liguei para o meu fornecedor de vacina, eu sempre fui contra a época da vacinação aqui no Ceará, porque se escolhia vacinar, a campanha de vacinação era no inverno, né? Na época de chuva, quando está tudo molhado, úmido, você não consegue entrar no curral, atola tudo, atola nas fezes das vacas, né, no estrume, fica aquela confusão dentro do coisa, difícil de vacinar. Era em abril passado para maio, correto? E eu deixei para o final de maio, e foi parando de chover, foi ficando seco, bom, né? Então, quando eu liguei, estou precisando de 100 doses de vacina, perfeitamente. E corri para o fornecedor, cheguei lá e disse, seu CPF não está cadastrado. Como CPF? Não tem que ter cadastro CPF. Ele disse, pois bote do meu pai. Também não está. Se agora, o senhor tem que ir lá na DAGRE. Lá na DAGRE? Eu nunca fiz isso. Não, mas tem que ir. Tudo bem, liguei para a DAGRE, me atenderam gentilmente, cordialmente, explicaram, papapá, e eu fui lá na DAGRE. Sede da DAGRE, aqui onde é o escritório do Dr. Augusto, fica lá na Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Não é que tem amplo estacionamento. Primeira coisa, o estacionamento é amplo, só não tem onde você estacionar. É o primeiro problema para o agropecuarista. Lá você não consegue estacionar. Eu fiquei uma meia hora procurando uma vaga para colocar o meu veículo. Ok. Cheguei lá, fui muito bem atendido, as meninas lá são muito atenciosas. Me apresentaram uma ficha, frente e verso, que queria saber até o que cada vaca comia. Tá certo, doutor Augusto? Corretíssimo. Eu disse, minha querida, me desculpe, mas eu não sei dizer determinados detalhes. Eu faço criação extensiva, tenho 90 cabeças de bovinos, não sei de cabeça aqui no momento dizer, separar as idades de todos, eu sei quantos machos e quantas fêmeas. Isso coloca agora. Precisava de onde era a propriedade, os limitantes da propriedade, provar a posse da propriedade e tal. Eu disse, isso é uma coisa muito complicada, muito difícil. Para mim, que sou um homem instruído e estou aqui na cidade, já é difícil, imagino para o homem do campo.
vocês não vão obter o sucesso esperado nas campanhas de vacinação. Bom, e liberaram lá, compra de 100 doses da vacina, eu me dirigi ao fornecedor, chegando lá, aliás, antes de sair de lá, eu já encontrei a pecuarista revoltado, lá dentro da própria Dagri, com a burocracia da coisa. Eu até perguntei, numa época dessa de internet, em que eu declaro imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, e que eu declaro ITR anualmente, por que é que na Dagri o preenchimento dessa documentação também não é através do site da agência? Não, porque o senhor tem que assinar. Eu digo, mas o imposto de renda não precisa assinar, o ITR eu não preciso assinar, e o que eu declaro lá é força de lei, porque se eu estiver declarando errado, eu vou ser punido, perfeitamente. Mas aqui tem que vir para assinar, ok. Eu encontrei já agropecuaristas revoltados com isso. Fui para o fornecedor de vacina. Chegando lá, a coisa foi muito pior. Primeiro, que eles não estavam vendendo o que era para vender anualmente de vacina. Segundo, os agropecuaristas lá estavam falando mal o quanto podiam da Dagri. Encontrei cidadão do interior com a lista desse tamanho, de agropecuarista lá, ele era um técnico agrícola servindo de intermediário para poder cadastrar, para comprar a vacina, levantar e levar para o interior. E eu ouvi uma coisa que me surpreendeu. O pessoal revoltado disse, eu me cadastro, compro a vacina, mas derramo a vacina. Eu disse, mas isso não pode, mas está acontecendo. E eu troquei até ideias com o jornalista Egídio Serpa sobre o assunto, e disse a ele que eu achava que a vacinação não ia obter muito êxito, porque a gente tem que facilitar mais as coisas. Num tempo desse, em que o Brasil faz uma eleição presidencial e se tem o resultado no mesmo dia, em que há um censo demográfico em todo o país, através de PDAs, e se consegue ter isso, por que a Dagri não usa uma facilidade dessa maior? Ao invés dela esperar que o homem do campo venha a ela, eu acho que a Dagri tem que ir ao homem do campo. Tem que facilitar a coisa. Além do mais, a sede da Dagri na nossa região, minha fazenda é em Guaiúba, fica em Pacajus. Quem, em sã consciência, vai sair da Guaiúba para ir para Pacajus? Aí tem que vir a Fortaleza. E a Fortaleza duas vezes. Uma para pegar autorização e uma para, quando vacinar, voltar, para comprovar que vacinou. Então, eu acho que tem aí uma coisa que precisa ser otimizada em favor do homem do campo. Porque o homem do campo tem que ser cada vez mais valorizado. O homem do campo é que vai produzir a coisa mais importante para o mundo, comida. É verdade. E vamos ouvir, então, aí vamos por etapa, né? Augusto a gente vai Júnior, comentando, né? porque, tá vamos lá, o cadastro, então, se seu cadastro não estava atualizado, esse cadastro... Vamos por etapa, né? Agora é meu direito de falar. Seu cadastro não devia estar atualizado. Foi feito um censo, até a Federação da Agricultura participou desse censo. Salvo engano, eu não estava, estou há 5 meses na presidência da agência. Foi no ano de 2008, 2009, não é isso, Flávio? Onde foi feito um censo agropecuário, digamos assim, feito pelo Estado, com os parceiros aqui, Emates, como empresa institucional, participou disso. A Federação da Agricultura também, onde foi levantado as propriedades do Estado do Ceará por município. Nisso foi feito esse censo. Se a sua não estava, infelizmente eu não sei aqui responder por quê, como eu estou há pouco tempo aqui na agência fazendo essas questões. Nesse censo agropecuário foram levantados aproximadamente 142 mil propriedades com bovinos e bubalinos no estado do Ceará. Esse é o nosso cadastro que nós temos de percentual para comparar a vacinação, que dá um rebanho de aproximadamente 2.500.000 cabeças de bovinos no nosso estado. Um rebanho superior ao que existe no IBGE, no censo do IBGE. Feito esse cadastro, é que toda a revenda, por orientação do Ministério da Agricultura, só pode vender a vacina para aquelas pessoas que estão no cadastro das agências de defesa ou dos órgãos de defesa estadual. Foi fornecido um sistema para as revendas, no qual está os dados dos proprietários, que seria lançado o CPF, se estando cadastrado, normalmente ele poderia comprar a vacina. Aquele que fosse lançado o CPF e não estivesse, a orientação
era procurar um escritório da ADAGRE ou da EMATES para que se regularizasse essa situação. Então, a capilaridade da ADAGRE hoje ela é pequena, nós sabemos disso, estamos em negociação com o governador, nosso secretário Nelson Martins está negociando com o governador, juntamente com a Secretaria de Planejamento e Gestão, para ampliar, para sair de 25 unidades no estado para passar para 40, mas também, em contrapartida, a nossa grande parceira nessa campanha, que é a EMATES, ela tem 62 escritórios também no estado do Ceará. Então, a capilaridade é boa, né? Para que o produtor se dirigisse, se, digamos assim, fizesse esse seu cadastro, como você disse, uma informação longa, uma radiografia, tem que ser. Tem que ser, para a gente chegar no status de livre com vacinação, nós temos que conhecer tudo da propriedade. Porque na propriedade não existe só o bovino, ele tem outros animais susceptíveis, como o ovino, o caprino, o suíno. Então, são animais que também têm o controle, não é necessário vacinar. Mas a gente tem que ter o controle que são potenciais portadores do vírus e que podem difundir esse vírus com eles. Então, é um cadastro dessa propriedade para caso tenha algum foco, que graças a Deus nós não temos aqui no estado, né, a gente possa chegar com um serviço veterinário estadual e debelar esse foco. Para isso, nós precisamos saber quem são os limitantes da propriedade, como é o sistema de criação, é intensivo, é semi-extensivo, é extensivo, para poder fazer esse controle. Então, isso é uma regra que é imposta, digamos assim, pela Organização Mundial de Saúde Animal, que o Brasil ele está nessa organização, inclusive tem membros do Ministério da Agricultura ocupando funções lá, que há um revezamento desses membros, e que são as regras que têm que ser seguidas. Então, aqui não é nada imposto pela ADAGRE, não é nada que a ADAGRE idealizou e está fazendo. São regras internacionais que o Brasil aceitou e nós estamos seguindo. Isso é o fato. Desculpa, os outros questionamentos? Não, eu falei sobre a necessidade de ser mais acessível isso. O cadastro, né? De como fazer via internet. E agora que o doutor falou do que foi feito antes, do cadastramento antes feito com a federação, que não era o doutor Flávio aí, que estava na presidência. Veja bem, nós somos agropecuaristas há 60 anos e somos inscritos na federação. Pagamos a CNA todo ano. Estamos lá, ITR, tudo declarado. Como é que a nossa propriedade não está lá no cadastro da federação, por consequência, no cadastro da ADAGRE? Então, eu acho que isso aí houve muito furo. Eu acho também que a propaganda da vacinação foi falha. Eu posso falar de casa porque eu sou publicitário também. Foi falha, porque na propaganda devia ter dito: agropecuaristas, criadores não cadastrados, dirijam-se à ADAGRE, tarará, tarará. Não foi dito. Eu acho que foi uma propaganda muito gaiata que fizeram, muito gaiato, o termo é esse, gaiato bem, bonitinho, mas não foi direto à questão. Eu acho que isso aí teria ajudado a ADAGRE em muito, teria esclarecido os criadores, teria diminuído o dissabor, porque eu ouvi muita gente realmente aborrecida, e talvez aborrecida porque não foram esclarecidos. Eu acho que o que faltou aí, o que falta ainda a se fazer é mais esclarecimento. E esse cadastro, então, da federação tem que se examinar, tem que ter uma cuidado maior em cima dele para descobrir por que é que uma propriedade que existe há dezenas de anos, que paga seu ITR, paga seu CNA, está lá inscrito, por que é que não apareceu? Eu, infelizmente, vou ter que pedir aqui um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está discutindo o combate à febre aftosa. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o combate à febre aftosa. Eu queria colocar aqui o Dr. Flávio Viriato Saboia na conversa. No bloco anterior, a gente estava aqui discutindo, né,
sobre esses problemas, né? E eu queria ouvir a opinião aí do presidente da FAEC sobre a discussão do bloco anterior aí. Olha, é muito importante a gente destacar alguns fatos. Eu entendo perfeitamente esse desabafo do nosso companheiro Eduardo, primeiro porque a família Cortez, que eu aprendi a criar gado holandês com eles, certo? E eu devia ter aproximadamente 17 anos, 16 anos, observando o trabalho deles, né? São tradicionais produtores do estado do Ceará e pessoas de extrema responsabilidade e compromisso com o que é certo. E o que efetivamente acontece é que há uma diferença significativa. O que pode se entender hoje um cadastro de defesa agropecuária, cadastro esse que nem é muitas vezes definido pelo próprio governo brasileiro, com o que efetivamente nós fazíamos no passado. Se eu entro hoje na internet, porque nós temos acesso, eu identifico claramente a propriedade dele. Está devidamente cadastrada, verifico que ele efetivamente fez o último ITR dele, né? Há a cobrança do imposto sindical em decorrência do porte da propriedade dele, né? Mas evoluíram as coisas, né? E nessa evolução, a própria federação preocupada com aquele dilema, hoje o estado do Ceará é um grande produtor de rosas, um grande produtor de frutas, né? Qualquer surto de aftosa que pudesse aparecer no estado do Ceará, invariavelmente os nossos concorrentes iriam apontar, e essas exportações, que é um esforço hoje tremendo, que leva hoje o estado do Ceará a ser o maior produtor brasileiro de camarão, o segundo de mel de abelha, né? Se submeter até um bloqueio das suas comercializações. Quando o Augusto destacava de que a federação participou inicialmente dessa problemática do cadastro do governo federal, porque esse cadastro é o modelo do governo federal, Eduardo. Nós até naquela ocasião financiamos 2 municípios, Baixio e Pedra Branca, para exatamente a gente sentir como é que poderia ser esse cadastro. E ele foi feito e posteriormente serviu até de referência e início do processo de cadastramento no estado do Ceará, né? E a coisa, Eduardo, já foi até mais fácil, certo? Esse mesmo problema que você enfrentou, eu cheguei na revenda. Eu sei que a Dagre já tem o seu cadastro integrado com as revendas. Mas, o que é que aconteceu? Na última vacinação que eu fiz, anterior a essa agora prevista, eu já conhecedor dessa sistemática, eu fiz a vacinação, preenchi esse formulário e fui pessoalmente entregar no escritório da Emates mais perto, né? Quando eu cheguei no escritório da revenda, rapidamente estava lá identificado o nosso cadastro, né? É claro que um sistema desse, ele vai se apurando à medida que os anos passam, né? Até acho de que não se justificaria você, por exemplo, está certo que você estava em Fortaleza, o ponto mais perto era a própria sede da Dagre aqui em Fortaleza, né? Mas podia ter sido feito também
lá no município de origem, acredito, sem nenhum problema. Na Emates, no caso, que Xeramobim, que é no Uruquê, né? Não, mas eu estou me referindo à propriedade aqui da Guaiúba. A Guaiúba. Guaiúba você tem Guaiúba tem seria Emates. em Pacajus. Não, sim, na cara. Adagre. Na Você Adagre. poderia procurar qualquer escritório Da da Emates. Emates. Mas se lá na Emates nós já tínhamos entregue todos os anos, todas as vacinações, e não tinha entrado no cadastro, era melhor vir na Adagre do que ir na própria Aí Emates. pode ser uma falha, Uma falha, né? E que, só interrompendo, Flávio, até peço desculpas, é o seguinte, essa primeira ação de nós integrarmos com as revendas já é para corrigir essas falhas do cadastro, que foi o seu caso. Agora, como você chegou a entregar e não estava, isso aí foi uma falha de cadastramento, onde você entregou as vacinações passadas, né? Então, isso aí, nessa, vamos dizer assim, nesse desconforto de você ter ido e tudo, mas a vantagem é que você se regularizou. Então, como você compra, vacina, faz tudo como manda a lei, e sempre fez, né? Agora, esse importuno que você sofreu já não vai mais acontecer. Porque das outras vezes você vai continuar, já vai chegar na revenda e adquirir. E eu queria pegar aqui a palavra para falar daquele produtor que está comprando e que está derramando a vacina que não está vacinando. Eu ouvi isso. Pronto. Fiquei horrorizado. É uma ignorância. E lógico, Né? É um uma absurdo. ignorância, é um absurdo. Um absurdo. E outra, por causa desses fatos, que a agência sabe disso, nós vamos ter a sorologia. É isso que é a preocupação maior. E o que é que a Ele vai ser identificado. E só que ele sendo identificado, as penalidades para ele vão ser muito maiores, porque nós vamos fazer sorteio, vão ser propriedades aleatórias, nós vamos coletar esse sangue e vamos fazer sorologia para identificar quem vacina e quem não vacina os seus rebanhos. Por isso que eu falei que ao invés de chamar o produtor, o homem do campo, a ADAG tem que ir ao campo. Agora o que acontece? A ADAGRA está sempre indo ao campo. Os nossos fiscais agropecuários, os nossos agentes estão sempre fazendo palestras de educação sanitária. Estão sempre em programas de rádios do interior, das suas emissoras. Então você pode até checar com o seu vaqueiro, com o seu administrador, seja qual for a pessoa que administra lá essa sua propriedade, provavelmente é um gerente, que sempre ele deve ter ouvido no rádio, naqueles programas jornalísticos do interior, o fiscal agropecuário, o agente agropecuário, ou o técnico da Emates, o engenheiro agrônomo, o médico veterinário da Emates, fazendo e divulgando isso. E também a campanha, ela não foi mal divulgada. Aqui na mídia, ela foi feita. E no interior, fora essa propaganda, digamos assim, o pacote da mídia, existia sempre um agente agropecuário, um fiscal agropecuário e os técnicos da Emates fazendo o marketing, fazendo a propaganda e explicando passo a passo o que é que o produtor rural do nosso estado teria que fazer. Principalmente em relação ao cadastro, do horário da vacina e que, por orientação e dever da ADAGRE, existiam as vacinações assistidas daqueles produtores que tinham alguma dificuldade ou que foram inadimplentes em campanha passada, o fiscal agropecuário estava lá acompanhando e orientando a vacinação dele. A ADAGRE ela não quer punir, a ADAGRE ela é parceira do produtor. Então a nossa visão, desde quando chegamos na agência, é educar para depois aplicar a lei. Então você me permita fazer mais um comentário. Pois não? Se vocês têm uma parceria com a Emates, infelizmente nós vamos falar de um órgão que não tem ninguém aqui para responder por ele. Há uma falha grande na Emates. Porque na região nossa aqui da Guaiúba, a única coisa que foi feita, o cidadão foi lá, não sei dizer quem, e entregou um papel, dizendo, façam a vacinação e preencham isso aqui. Nada mais. E isso deve ter ocorrido. E nessa mesma sede da Emates, é onde ocorreu falha, que era onde nós declarávamos a vacinação. Eu lembro que na vacinação passada, ou seja, do ano passado, eu tive que entregar até uma cópia do CCIR do INCRA. Comprovando a propriedade. Comprovando a propriedade. E não estava no sistema. Isso aí é uma falha, é um Para fato. vocês terem uma ideia, eu cheguei no escritório do nosso advogado, um dos advogados lá estava em tempo de subir nas paredes contra a DAGRE. Ele é produtor rural em Xeramobim, na região lá, e deixou para comprar vacina 3 dias, 4 dias antes, para levar para Xeramobim. Aí deparou-se com um problema. A propriedade dele também não estava cadastrada, ele não tinha cadastro. Ele estava full da vida. Então eu acho que tem um ruído de linha na história aí. Tem uma coisa que precisa ser otimizada, né, para vocês poderem ganhar o homem do campo, terem melhor acesso, divulgar melhor. Quando eu falo da propaganda,
Eu digo que a propaganda era gaiata, porque a propaganda era muito bonitinha, tarará, mas eu acho que não transmitiu bem a mensagem, não foi incisiva, não foi determinante. E uma coisa que eu acho também, que se o cidadão, por um motivo qualquer, não conseguiu vacinar, como o caso agora, até 31 de maio, por que que ele é proibido de vacinar no 1º de junho? Por que a CADAG não dá? Disseram, não pode mais vacinar. Não. Foi esse... Não, pois quem lhe deu a informação está então, errado. Eu acho que, quer dizer, eu acho que esse negócio de vacinação tem que ser igual a da gripe aqui, do ser humano. Não pode, continua mais, com tanto que cubra o rebanho todo. A meta é essa. O que ocorre a partir de 1º de junho é a pós-campanha. E essa pós-campanha é feita com um produtor que não vacinou, ele é autuado e a ADAGRE dá autorização para ele adquirir a vacina e vacinar o seu rebanho. Porque ele tem 30 dias para fazer essa vacinação. E não é de hoje. Já existem, o estado do Ceará, da maneira, digamos assim, oficial pela agência e pela secretaria antes da agência, já são 16 campanhas. É verdade. Então, todo mundo sabe, alguns anos passados ocorreram prorrogação por N motivos, mas já fazem 2 anos que não existe prorrogação de campanha. Então tem 30 dias para vacinar o seu rebanho. O proprietário ele tem que se programar, comprar a sua vacina e vacinar o seu rebanho. No dia 1º de junho, todas as revendas elas são vistoriadas pelos nossos fiscais e são lacradas as geladeiras em relação à vacina de febre aftosa. O que é lacrar a geladeira? É contado quantos frascos de vacina lá tem, quantas doses, e ele, vamos dizer assim, ele não pode vender essa vacina sem autorização da agência. Então o produtor ele pode imunizar o seu rebanho sim, mediante ir na agência, ele vai ser autuado porque não vacinou na campanha e recebe uma autorização para comprar a vacina e imunizar o seu rebanho. E essa vacina é assistida por um fiscal estadual agropecuário. E me diga uma coisa, e num caso como aconteceu o ano passado, que na hora de comprar a vacina, não havia esse rigor todo deste ano. Mas o ano passado, na hora de comprar a vacina, que não tinha vacina. Aí não é uma questão... Quase que eu fico doido para encontrar a vacina. Aí não é uma questão... Não é uma questão de Estado, é uma questão, vamos dizer assim, comercial, que os lojistas não adquiriram vacina suficiente, o que não ocorreu esse ano. Eu acho que devido ao ano passado que ter ocorrido, hoje, no estado do Ceará, salvo algum engano, nós já foram adquiridos durante a campanha 3 milhões e 100 mil ou 3 milhões e 200 mil doses para um rebanho de 2 milhões e 500 mil cabeças. Então, esse ano não houve falta de vacina. Eu acho que em função do ocorrido do ano passado. Né? Então, é uma questão que, se for um número alarmante que possa prejudicar uma quantidade considerável de produtores por falta do produto, que a ADAGRE toma as providências, ela comunica o Ministério e pede prorrogação. Né? Porque o papel da ADAGRE não é prejudicar o produtor. Mas o Eduardo levantou um aspecto, inclusive hoje, Eduardo, nós conversávamos sobre esse problema da comunicação via internet, certo? Eu tenho conhecimento que o governo do Estado estaria se organizando para atingir ou oferecer esse serviço. A gente tem que tomar consciência também de que nós não vamos atingir 100% do nosso público. E esse público, essa é que é a preocupação maior, que é aquele produtor que tem 2, 3 cabeças, né? Que o volume mínimo de dose em ouvido são 10 doses, certo? Então, esse pequeno produtor, que só tem 2 animais, o que é que ele vai fazer? Ele é, por natureza, já resistente à vacinação. Ainda tem que comprar 8 doses de vacina a mais para jogar fora? Não então, necessariamente. Hoje nós estávamos... Não, entendeu? Porque a ADAGRE, eu gostaria de ter, só para você falar da parceria que nós vamos fazer, mas hoje, o frasco é de 2 doses. Quem tem 1 vaca, 2 vacas, 3 vacas, aqueles vizinhos, aqueles pequenos, eles podem comprar esse frasco, se unir. Na nota fiscal vai o CPF de cada um e ele pode vacinar e não vai jogar fora a vacina. Então, 10 podem se juntar para comprar um frasco, se cada um tiver 1 vaca, um bovino e vacinar o seu animal. Então, esse desperdício não ocorre. É a questão da parceria que isso são explicados
maciçamente dos programas de água do interior. E o doutor Flávio vai falar agora de uma parceria que a gente lançou hoje aqui no... Vamos deixar para você falar da parceria Ok. depois do nosso intervalo. Vamos pedir mais um intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje estamos falando sobre o combate à febre aftosa. E se você quiser sugerir tema para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o combate à febre aftosa. Eu queria colocar aqui o doutor Flávio Viriato Saboia na conversa, porque aqui no intervalo nós estávamos conversando aqui, né, sobre o amor que se tem para se criar gado no Ceará, e eu queria fazer uma comparação com o cinema, né? Porque é muito simples. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, um filme de baixo custo custa 60 milhões de dólares, né? Aí o cara faz o filme de baixo custo por 60 milhões de dólares e na sexta-feira algum crítico disse que o filme não presta e pronto, ninguém vai assistir o filme. E com 60 milhões de dólares nós compraríamos um prédio aqui na beira-mar, né? De 60 andares, né? $1 milhão por andar, né? E se fosse alugar a R$1.000, nós teríamos um rendimento muito maior do que criar gado no interior. E criar gado é um bom negócio aqui no estado do Ceará, doutor? Eu acho que sim. Certo? É muito importante. Nós estamos nesse exato momento realizando o PEC Nordeste. E ontem tivemos a abertura do PEC com a presença do nosso governador. E lá nós destacávamos que criar hoje exige-se tecnologia, existe capacitação do homem, gestão do negócio. E é exatamente esses itens, esses aspectos que vão efetivamente lidar no decorrer de um ano na sua atividade, porque o produtor de leite que nós conhecemos, ele não ganha leite o ano inteiro, ele ganha dinheiro com leite durante um período. Aí é que ele tem que estar extremamente atento, né, ao acompanhamento dos seus custos. Hoje é indispensável, porque o produtor de leite ganha por atacado. É impressionante hoje que um produtor de leite esteja ganhando R$700 e você compra leite no supermercado de quase R$3. Né? Daí você vê essa diferença significativa e principalmente para o consumidor tomar conhecimento. Né? Foi-se o tempo em que nós chegamos a receber quase 65% do preço final do leite. Hoje nós estamos abaixo de 30%. Né? Então você observe a competência que foi do produtor de leite, de com toda essa redução, de nós ainda termos no estado do Ceará o 5º maior produtor de leite do Brasil. Certo? E temos também pequenos produtores ganhando dinheiro com isso. Ontem nós destacávamos no PEC Nordeste que a atividade leiteira é a mais democrática do estado do Ceará. Ela está no nosso sangue, todos nós nascemos vendo uma vaca, tomando leite mugido, todos aqui, né? E ela é a mais democrática, porque ela vai do pequeno ao grande. Agora, se esquecer hoje de profissionalismo, gestão, acompanhamento de custo, efetivamente o seu destino é desaparecer. Né? E é em cima desses itens que o PEC Nordeste, esse ano, destaca. Inclusive, o nome do PEC Nordeste é o seguinte: pecuária, o agronegócio do semiárido.
Então é um bom negócio, bom negócio. Foi essa pecuária. Agropecuária no Ceará. Claro que é. Foi essa pecuária que financiou a urbanização do Ceará. Quem é que não sabe disso? Né? O meu trisavô, senador Paula, pessoa lá de Sobral, tinha 3.000 bezerros por ano. Eu já reconheci meu avô tendo 100, certo? Então, eu até costumava dizer que no Ceará a terra era boa, o que não prestava era o céu. Hoje a gente costuma até afirmar, a terra é boa, o céu é bom, nós é que precisamos mudar, é o homem. Com certeza. Esse é que é o nosso problema hoje. E o PEC Nordeste está aí, daí a grande afluência. Se você entrar no PEC Nordeste hoje, tem mais de 1.500 pessoas lá no dia de hoje, participando dos diversos segmentos, sedentos de conhecimento. Excelente. Conversávamos até aqui, há poucos dias, sobre algo novo dentro do PEC, Eduardo, que é o Balcão de Inovações Tecnológicas. Lá é um espaço em que você chega, existem pessoas das diversas entidades que trabalham com pesquisa, oferecendo novas tecnologias. Né? E esse negócio está tão complexo que hoje nós temos que pensar em sustentabilidade ainda, porque o semiárido é frágil, não se justifica mais você querer produzir qualquer atividade no semiárido sem estar preocupado com a questão ambiental, certo? Até terminei ontem o discurso de abertura do PEC, destacando um provérbio de um cidadão de origem indiana, que ele dizia: quando a técnica e a natureza se unem, resultará a prática. Quer dizer, isso tem uma sensibilidade muito grande. Você não pode, hoje, pensar só em técnica, se esquecendo da natureza. Verdade. E a prática é resultante dessa união perfeita. Eu queria colocar aqui, doutor Augusto Júnior, para saber o seguinte: quando é que o Ceará pode dizer, está caminhando para ficar livre da febre aftosa? Já iniciou. Já iniciou. O que é preciso? Como é didaticamente? Veja bem, para a gente entender o que é a questão. Você falou que há mais de 10 anos não tem caso da doença. Mas para o Ministério, para a OIE, isso tem que estar nas estatísticas, tem que estar comprovado. Nós temos que ter um sistema estadual veterinário eficiente. Para o caso venha até algum surto, que Deus nos livre, ele chegar lá, debelar, controlar e provar que o Estado tem esse poder de defesa agropecuária. E o que faltou nesses últimos anos em relação ao nosso Estado? Daí a criação da agência, daí o fortalecimento dessa agência com essa nova gestão do governo do Estado. Doutor Cid aqui, a gente tem que ressaltar o esforço que ele tem, a consideração que ele tem com a agência, o fortalecimento que ele está fazendo em relação à agência agropecuária. E nisso, os casos têm que ser controlados. Por quê? Qualquer suspeita de estomatite, ou seja, de qualquer suspeita de afta, de qualquer coisa, nós temos que ter um veterinário lá, fazendo essa coleta, mandando esse material para exame, para detectar se é ou não aftose. Nós temos doenças semelhantes à aftose, que é a estomatite, que é a frieira, entre outras. Então, precisa estar tendo coleta desse material e mandado para os laboratórios oficiais ser analisados. E essa estatística nós não temos. Então, em relação aos estados limítrofes ao estado do Ceará, e como é que fica esse controle? Veja bem, é a mesma coisa. Nós temos as nossas barreiras. Essas barreiras é que controlam o fluxo de entrada e saída de animais e de produtos de origem animal. Cada estado ela tem a sua barreira na zona de fronteira. Esse controle é feito pela Guia de Trânsito Animal, no caso dos animais, que é a GTA, né? E dos produtos de origem através da nota fiscal e da inspeção, seja ela do estado ou ela federal. Porque os produtos de origem animal de outros estados, eles só podem adentrar no Ceará, ou se quer do Ceará para Pernambuco, se tiver a inspeção federal. E dentro do estado é a inspeção estadual, é o CIE, é o Serviço de Inspeção Estadual. É esse controle que tem. Então, o que é que o Ministério sempre não questiona só o Ceará, como todos os estados que estão em médio risco? Não existe a doença,
não existe nenhum caso ou nunca foi coletado material para ser mandado analisar. Que é isso que ele está procurando fazer. Então, nós estamos agora com um sistema estadual veterinário eficiente, sempre procurando ter procura de qualquer notificação de algum surto semelhante à doença, coletando material e mandado para análise. Nós tivemos um caso agora, no ano passado, início desse ano, que foi resolvido em Independência, Crateús, que era um caso de estomatite. Né? Uma doença comum, assim, o animal cria afta na boca e tudo. Mas o material foi coletado, o material foi levado para um laboratório oficial, credenciado no Ministério da Agricultura, e foi detectado isso. É isso que o Ministério quer. Não só a imunização, mas o serviço estadual veterinário eficiente. Né? Um cadastro coerente, evitando essas falhas que ocorreu com o colega que está aqui do lado, com o produtor que está aqui do lado. Então, ele quer que tenha um controle. Tendo esse controle, você vai subir no status. E quiçá a gente alcance ainda esse ano, no meados do próximo, o status de livre de febre aftosa com vacinação. Não quer dizer que estando livre a coisa vai afrouxar, não. Pelo contrário, o nosso serviço tem que ser mais eficiente. Essas vacinas vão ter que ser mais acompanhadas. O produtor que comercializa os seus animais vai ter que tirar a guia de trânsito para saber que saiu da propriedade aqui do Eduardo e foi para a propriedade do Flávio. Ou vice-versa, ter o controle do fluxo do animal. A gente não quer, pensa que o Estado quer ter o controle, não é isso, é a questão sanitária desse rebanho, para identificar aonde estão os animais, caso venha até algum foco, saber. E por isso que se tem a guia de trânsito. E essa guia de trânsito, ela evita até essa questão do furto. Porque nós estamos fazendo blitz, parceria aqui com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, nos postos da Polícia Rodoviária Estadual, também com o Ministério da Justiça, nos postos da Polícia Rodoviária Federal, tendo esse controle, porque o animal que não transita com a guia de trânsito, essa carga ela é retida, comprovada a origem, ele vai pagar a multa e vai se tirar a guia. Então, isso também é uma proteção para o produtor rural. São esses controles que, digamos assim, para alguns produtores, digamos assim, de pouco esclarecimento, soa mal. Acha que é só cobrança, ele não vê o lado da defesa. E também daqueles que relutam em vacinar. Eu faço analogias aqui, podem ser até um pouco grosseiras, mas precisa fazer. Nós vacinamos nossas crianças, não imunizamos nossas crianças? Claro. Nós imunizamos até os nossos animais domésticos, que não nos dão retorno econômico, como os cachorros, gatos, essa toda. Só faz gastar. E os bovinos, que nos dão a carne, nos dão o leite, nos dão o couro, que nos dá renda, existe essa resistência. Por quê? Aí vem o que o Flávio falou, a pecuária leiteira, a pecuária de uma maneira geral, ela é rentável? Com a sua pergunta, é. Agora o produtor, ele tem que deixar de ser o poeta rural e ser o produtor. Colocar na ponta do lápis a receita e a despesa da sua propriedade. Fazer com que aquela atividade seja economicamente viável. Ele tem a renda da propriedade. Porque, Eduardo Campos, me diga uma coisa, quando é que é um sonho um dia da gente ficar livre da febre aftosa sem vacinação? Tomara, é igual Santa Catarina, não é isso? Hoje é o único estado do Brasil que está livre. Né? Isso é caro. Isso não sai barato foi um esforço, vamos dizer assim, o Serviço de Defesa Animal. Em Santa Catarina é o estado que tem mais fiscais e agentes agropecuários fechando todas as fronteiras do estado, não transita nada no estado que não seja inspecionado, que não seja fiscalizado. Então, por isso, pois não. Aí não precisa vacinar mais, é? É bom destacar nessa conversa que Santa Catarina é um estado basicamente de minifúndio, certo? Isso foi um esforço tremendo para que isso chegasse a esse nível que chegou Santa Catarina. Daí vem aquele assunto que nós começávamos a falar, que é uma parceria que nós estamos entabulando com o governo do estado, com a participação da DAGRE, em que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o SENAR, vinculado à Federação da Agricultura, irá capacitar vacinadores autônomos. Muito bom. O que seria isso? Pessoas que vivem nas comunidades rurais, certo? E que eles devidamente capacitados pela DAGRE, parceria com o Senar, em parceria naturalmente com a gente, iriam sair um determinado dia, Eduardo, vacinando
os pequenos proprietários rurais. Isso. Certo? E esse mesmo vacinador, que vai ter uma percepção, porque o Senado tem um objetivo de profissionalizar o trabalho rural, Claro. né? Ele vai fazer mais o quê? Ele vai ser um sentinela de possíveis doenças que surjam na sua área de atuação, e eu até imagino que um dia ele possa se transformar num agente de defesa agropecuária. Quer dizer, é aquela pessoa que estaria trazendo e levando informações num nível naturalmente mais embaixo, naturalmente nunca se esquecendo da importância do médico veterinário, que estaria atento, inclusive, controlando esses vacinadores para que o seu trabalho produza os resultados necessários. Eu não diria o agente estadual agropecuário, mas sim, talvez um agente de saúde animal. Porque o agente estadual agropecuário ele tem, devido à formação saúde do animal, né? como tem a saúde humana. Ok, Muito bom. eu vou ter que pedir aqui o último intervalo, em seguida voltamos para as considerações finais no programa Universidade Viva, que hoje está conversando sobre o combate à febre aftosa. O programa Universidade Viva está de volta. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Cada um dos senhores tem 1 minuto para suas considerações finais. 1 minuto tem 60 segundos só para lembrar. Vou começar ali com o Dr. Flávio Viriato Saboia. Olha, o compromisso nosso do segmento produtivo é de efetivamente acompanhar esse processo que é da erradicação da febre aftosa no estado do Ceará. Nós acreditamos que somente dessa maneira nós teremos as nossas fronteiras abertas para a exportação dos nossos animais, da comercialização daquilo que nós produzimos e que é tão desejado em outras regiões do Brasil, como é o caso da ovino-caprinocultura do estado do Ceará, que é destaque nacional. Muitas vezes eu observava, participando de exposições, inclusive internacionais, ocorridas em São Paulo, em que um animal da raça Santa Inês, que é um ovino, que é um carneiro, era comercializado lá, Eduardo, em torno de 7, 8 mil reais. E o nosso aqui, muitas vezes, melhor, vendido por 600, 700 reais. Por quê? Porque as nossas fronteiras estavam fechadas. Então, essa tentativa do governo do estado de subir esse degrau na defesa agropecuária do estado do Ceará, ela vai produzir benefícios. Agora, é importantíssimo que essas observações que o nosso companheiro Eduardo aqui destaca sejam corrigidas, e isso já era discutido hoje no PEC Nordeste, demoradamente, da importância que tem desse processo de informatização, de trocas de informações entre o produtor e o poder público. Nós estamos agora, Eduardo, desenvolvendo um cartão do produtor. E vamos negociar com o governo do estado, já tive até uma conversa preliminar com o nosso secretário da Fazenda, na possibilidade de você passar aquele cartão, a sua identificação já aparece. Ótimo. E você vai emitir a sua GTA, que é a Guia de Transporte Animal, pelo sistema, na sua casa. Agora, é claro que você tem que estar devidamente regularizado. Na hora que você tira o animal, vai cair, reduzir lá no seu cadastro, certo? E com isso, inclusive, você vai pagar a guia que você emitiu automaticamente através desse sistema. São serviços que a Federação e a Confederação Nacional da Agricultura estará oferecendo. Ok. Vamos ouvir aqui as considerações finais do Augusto Júnior. Pronto. Agradecer, né, o convite de estar aqui. Eduardo, espero ter esclarecido muitas dúvidas em relação a essa questão.
Informar também que a campanha ela está indo muito bem. Números preliminares de hoje de manhã, já que o programa é gravado, hoje são 14, não é isso? 14 de junho. Isso. Nós já estávamos com 89,3%, né, do rebanho vacinado. A nossa meta é atingir 90%. Temos até o dia 15 de junho para aquelas pessoas que adquiriram a vacina declarar, no dia 31 de maio, declarar até o dia 15 de junho. Acreditamos nós que vamos atingir as nossas metas, né, de 90%. Colocar a DAGRE à inteira disposição para maiores esclarecimentos. Dizer que essa questão da informatização é uma preocupação nossa desde quando chegamos na agência. Hoje a DAGRE ela já tira a GTA eletrônica. Os escritórios da Emater, é pretensão nossa, até a próxima campanha já está também tirando a GTA eletrônica, ou seja, dando o baixo automático, isso é aquela coisa blocada no papel. E que no próximo ano, talvez a gente já possa estar fazendo isso que o Flávio falou, se não o produtor ter acesso através do seu cadastro no sistema, né, tá tirando essa sua GTA em casa e fazendo esse cadastro também. Porque a DAGRE, ela é um mundo muito grande. Então a gente está tomando pé e organizando a casa. Só para título de esclarecimento também, desde quando lá nós assumimos, nós pegamos 40 mil inadimplentes em relação à febre aftosa. Nós levantamos esse número em 45 dias, notificamos com a grande parceria da Emates e 60% desse número regularizou o cadastro. Hoje, dados de hoje de manhã, de 40 mil, né? Porque tem os inadimplentes também dessa campanha, hoje nós estamos com 25 mil inadimplentes. Então isso é uma grande vitória, já atualizado dessa campanha no dia de hoje. Então para você ver o esforço que nós estamos fazendo e que a DAGRE também não é só febre aftosa. Nós temos toda a sanidade vegetal do estado, nós somos um grande exportador de frutas e de flores, então nós cuidamos também da parte de sanidade vegetal. Nós temos área livre de mosca das frutas, no estado ele é área livre do mal da cigatoca negra da bananeira, então nós estamos querendo ampliar essas áreas livres nos perímetros irrigados, e na parte animal também, nós temos a brucelose, nós temos a tuberculose, a doença dos bovinos, temos a anemia infecciosa e o mormo dos equinos, então a DAGRE ela é um mundo de questão de defesa, e que nós estamos arrumando a casa para que a gente seja uma agência de exemplo também para o estado, para o Brasil. Ok. Eduardo Augusto Campos. Eu fiquei muito satisfeito com esse bate-papo. Isso aqui é um bate-papo, troca de ideias, é excelente, né? Porque o Flávio, nosso presidente aqui, já está acostumado com a atividade, agora o doutor Augusto aqui, ele está sentindo o que é que o produtor rural sente também, né? E é claro que quando eu falo na parte da informática, a gente também não pode avançar demais, né? Senão fica igual o colégio aqui, que a professora existe, todos os alunos tragam os trabalhos feitos no computador, como se todo mundo fosse obrigado a ter um computador em casa. Então, no caso do campo, é claro que o homem do campo, né, a grande maioria não vai ter esse acesso à informática, mas eu acho que aí a DAGRE, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a Federação, é que devem chegar até o homem do campo, que hoje nós temos ferramentas que podem ser levadas até o homem do campo, que pode melhorar o cadastramento, a fiscalização e etc e tal. Só faltou uma coisa que fica para outro bate-papo, porque nós falamos só da febre aftosa, mas nós temos outros problemas que eu cuido, chamado raiva. Raiva também. Então, que nós vacinamos o rebanho contra a raiva, que também é um problema em determinadas regiões do estado, né? Mas eu fiquei muito satisfeito hoje com esse bate-papo e sei que o produtor rural agora vai ser olhado com um olhar bem melhor pela DAGRE. Muito obrigado, está aqui. Já estava sendo olhado, né? Então, isso aí é uma questão desde quando a gente chegou, de nós sermos parceiros, e não uma agência fiscalizadora de polícia em relação a isso. Sempre procurando parceria, educação, mas vai ter aqueles casos que nós vamos ter que usar a força da lei. Eu espero que na próxima vacinação de novembro eu já possa entrar no computador e tirar a autorização por lá, viu? Fica bem mais fácil. Não, a autorização não precisa ser tirada, só você ir na revenda que já vai estar autorizado. Ok, agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa é exibido sempre aos domingos pela TV Assembleia, canal 30, sempre às 8 horas da manhã, com reapresentação às sextas-feiras às 18 horas e 30 minutos no canal aberto. Você também
pode acessar este programa pelo youtube.com/FGFIES, é um portal que nós temos no YouTube e onde são exibidos todos os programas gravados e produzidos aqui pela FGF TV, o seu canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.